É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e eu prometi pra mim mesmo que se não for agora, não vai nunca. Esse vídeo é sobre como eu me preparei para interpretar um dos meus personagens favoritos da mitologia na cultura pop, o Conde Drácula. Você deve estar se perguntando como que esse cara interpretou o Conde Drácula se eu nunca vi ele em série, em novela, em minissérie, em caralho a quatro. É porque nem tudo se resume ao que passa na TV e em streaming. Alguns anos atrás, eu não lembro exatamente qual foi o ano, eu posso chutar 2016. Tem no ano de postagem no vídeo, e eu vou ter que tirar o meu negócio aqui, filtro do som, porque ele tá batendo e com certeza vai ficar um som muito ruim no vídeo. Tá armando uma tempestade aqui, eu acho que não teria um momento melhor pra gravar esse vídeo. Então, voltando à parte que eu parei, eu acho que foi em 2016 que eu gravei esse curta-metragem. E por que eu tô gravando esse vídeo? Eu nunca falei sobre minha preparação pra fazer esse personagem, sendo que é um personagem que eu gosto muito. Eu já li o livro umas 2 vezes, eu vi o filme muito, e eu decidi falar sobre isso. Como tudo aconteceu? Como aconteceu o convite? Como foi a preparação? Como foi o projeto? Eu tava saindo das lojas americanas com a minha mãe aqui da minha cidade num dia qualquer e eu esbarrei com um colega meu. Na época eu fazia parte de um grupo de teatro e ele fazia parte desse grupo comigo. Ele cumprimentou, assim, Gustavo, beleza, tudo bem? E, eu tô com um conhecido da sua faculdade, inclusive, e ele me convidou para interpretar o Conde Drácula num curta-metragem de um trabalho dele. Só que eu tô muito apertado com uma peça e eu tô procurando alguém para interpretar. Eu pensei em você, eu indiquei você para ele. E eu posso passar o seu WhatsApp para ele? Beleza, eu deixei. Falei, pode passar, a gente conversa, a gente vê como é que funciona, a gente vê o que vai dar. Aí eu comecei a conversar com um cara, que coincidentemente também chamava Igor. A gente marcou um dia de todo o elenco, toda a produção se encontrar. E fomos um sábado de manhã pra casa desse Igor. Chegando lá, eu percebi que eu conhecia 8, sei lá, se tivessem 10 pessoas no elenco, eu conhecia 8 da faculdade e de outros projetos que eu já tinha feito com ele. Chegando lá, eu cumprimentei todo mundo que eu já conhecia e eu descobri que ia ser um curta-metragem do Drácula com a família Addams. Eu ia ser o Drácula, não ia ter o Gomes, nem o tio Chico, iam ser os personagens principais eram o Drácula, a Mortiça, a Wandinha e o irmão da Wandinha, que é um personagem tão inútil que eu nem sei o nome dele. O Jonathan Harper e a Mina, que são os dois personagens, acho que depois do Drácula, principais da história do Drácula. Então a gente começou o processo de ensaio, de achar o local para gravação, e eu comecei a minha caracterização, que não foi nada demais, foi assim muito básico. Platinei o cabelo. Na verdade, não o cabelo todo, eu deixei alguns fios brancos. E deixei as unhas grandes, bem amareladas. Tava usando não esse cavanhaque que ele tá mais grosso, mas um cavanhaque mais fino e a costeleta mais alta. Fui me preparando aqui, sozinho, comigo mesmo, pra criar esse personagem. Na época, eu ainda não tinha diário de personagem, que é um assunto que eu vou usar em outro vídeo pra citar talvez o personagem mais pesado que eu já tenho interpretado. Mais pesado que o Drácula. Então foi eu por eu mesmo, fazendo anotação em roteiro e com a ajuda de um amigo. O que eu fiz basicamente foi, eu ouvia muito a trilha sonora do filme do Drácula, do Bram Stoker. Ouvia bastante, na época eu não tinha Spotify, eu não sei por que eu não tinha Spotify, mas eu baixei o álbum no celular e eu ouvia muito o álbum. Eu ficava no meu quarto. Não é uma preparação nível Heath Ledger, porque as coisas têm limite, mas também não vou ser forçado igual o Jared Leto. Mas foi uma coisa tipo assim que eu ficava basicamente a maioria do meu tempo dentro do meu quarto, no escuro, ouvindo a trilha sonora e imaginando que eu estava dentro de um caixão, que a minha cama era um caixão. É um tanto quanto creep, é um quanto bizarro assim, mas quando você quer interpretar uma coisa bem feita, eu acho que é interessante você construir esse personagem dentro de você. Não foi um personagem muito pesado de interpretar, igual eu disse anteriormente, teve um personagem que foi muito pesado pra mim interpretar, que eu passei muito mal depois de interpretar ele, mas era um personagem que ele trazia uma carga escura, uma tristeza, uma melancolia,
E eu, como bom canceriano, peguei isso muito fácil. Assisti o filme, assisti todos os filmes do Drácula que eu consegui, assisti Nosferatu, assisti documentário, tanto que eu descobri coisas do próprio o Conde Drácula, eu esqueci o nome dele agora, eu vou colocar aqui na tela, é muito bom o documentário dele, inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo, você fica sabendo de muita coisa bacana. Eu tentei não copiar ninguém, eu tentei não copiar o Drácula original, eu tentei não copiar o Drácula do filme, eu tentei fazer o meu Drácula, que teve muitas referências de coisas que não eram do Drácula. Deixa eu explicar. Eu gosto muito de vampiro, muito mesmo. Os meus vampiros favoritos, porque na cultura pop existem diversos tipos de vampiro. Existem os vampiros de Crepúsculo, o Drácula, The Vampire Diaries. Existem diversos vampiros, cada um com sua mitologia e seus poderes. Os meus favoritos são os vampiros de Garotos Perdidos, que inclusive eu tô usando a camisa agora do David, que é o meu vampiro favorito. Perdidos, porque eu não queria fazer uma coisa... Ai, moro num castelo, no alto de um morro, sou melancólico, apaixonado por uma mulher que morreu há não sei quantos anos. Eu queria fazer uma coisa mais atual. Então, o meu Drácula usava All Star. Eu usava brinco. Não foi um Drácula, assim, não clichê, mas aquele Drácula luxuoso. Então, começaram as gravações. A gente começou a gravar no sábado, a gente gravou numa casa que ela estava fechada há 30 anos. A minha rinite gritou tão alto quando eu entrei nessa casa que eu acho que a gente podia ter usado em pós-gravação como um grito de horror. Começaram as gravações, tinha uma cena que o Drácula chegava dirigindo. Na época eu não dirigia, eu ainda não dirijo. É uma vergonha, eu sei. Então o irmão da Wandinha, que dirigiu até a parte do corte de cena que eu aparecia. E a gente passou pra gravar dentro da casa. A casa era muito ruim de gravar, ela era muito apertada. Por mais antiga que ela seja, a gente sabe que casas antigas são grandes. Mas ela era muito pequena. E o cuidado pra não quebrar nada, porque tinha coisas, muita vidraria, muita porcelana, então eram uns cuidados assim. Não esbarra nisso, porque a moça que emprestou a casa tem muito cuidado com isso. Até que chegou a parte da cena da cozinha. Eu sou médium, e entre o elenco tinha uma outra menina que era médium também. É a que interpretava a Wandinha. Inclusive, Wandinha é muito engraçado que no curto a gente não chama ela de Wandinha. A gente chama ela de Wednesday. Wednesday. Eu tô passando esse sufoco aqui, mas na hora de gravar, o elenco sentou todo comigo e ficou Wednesday. E eu fiquei repetindo Wednesday, Wednesday, porque eu não conseguia falar. E olha que isso é um dia da semana em inglês e eu não tava conseguindo falar. E essa menina começou a dizer que tinha um velho encostado no canto, parado, num canto muito escuro, encostado no armário da cozinha. Eu não vi, velho, eu não senti energia nenhuma. Pode ser que ela estava vendo, eu não vou duvidar dela, mas pode ser que ela também estava tirando uma com a nossa cara, porque realmente o homem que morava naquela casa tinha falecido, que era o pai da moça que emprestou a casa pra gente. Mas eu também decidi ficar na minha e fingir que não estava acontecendo nada, porque eu acho que a melhor forma é aquilo que quando você ignora, a situação fica menos pior. A gente gravou todas as cenas que tinham que ser gravadas na casa. Eu até então achava que sim. Gravamos a parte exterior, que é quando eu mordi a mina. Tinha uma parte que eu carregava ela no colo, que foi muito trash, porque eu era só massa de gordura, eu não tinha músculo. Eu era muito gordo nessa época, muito gordo. Eu ainda vou mostrar pra vocês aqui o corpo inteiro. Eu não queria mostrar, mas tem uma história, então eu tenho que contar. E aí, beleza. Só que aí eles me explicaram que o trabalho era sobre gótico, sobre eu não sei se a palavra certa é goticismo. Então, no domingo de manhã, a gente foi gravar no cemitério, que tinha uma cena que era pra ser gravada no cemitério. Todo mundo de preto. Eu fiz os dentes do Drácula com unha postiça, eu cortei as unhas, lixei e usei corega. Ficou muito bacana, também tem foto, vou estar mostrando aí. Só que a gente não entrou pela entrada principal do cemitério. O cemitério aqui da minha cidade, ele tem 3 entradas. Então a gente decidiu passar pela entrada de trás, que é um chão de terra, meio roça. Só que tem casas ali. Então imagina, eu, Wednesday, Mortiça, o Jonathan Harper, o cara que foi filmar, que era o único que não tava de preto. O resto da galera tava todo mundo de preto, de lápis de olho, colar com cruz,
unha grande. Então, quando a gente tava passando na rua, assim, pra entrar no cemitério, tinha um pessoal, assim, na porta da casa, umas senhoras, uns rapazes. Não que eles, com certeza eles estão acostumados, porque a gente sabe que gótico, essa galera frequenta o cemitério, não pelos motivos que a maioria das pessoas acham que frequenta, que é ritual satânico, que eu não sei, existe toda uma cultura de frequentar cemitérios que eu não tô aqui para explicar. Qualquer dia talvez eu explique, mas não é minha função, não é a minha área, porque eu não sou gótico e eu também não devia nem estar entrando nesse mérito aqui. Mas aí eles ficaram meio assustados, assim, aí o O cara falou assim, ó, esse povo é da pesada, esses é meio... Esses a gente meio que fica ligado, hein? porra nenhuma, a gente só tava ali pra gravar. Sei lá, se você pegasse o meu celular, tava tocando McFly, então, porra, acabou não tendo gravação no cemitério, a gente só tirou umas fotos lá. Me falaram que não tinha acabado a gravação. Então fomos pro próximo final de semana gravar. As cenas que tinham que ser gravadas no cemitério não foi. Então a gente usou uma floresta. Nem a floresta, era uma mata que tinha atrás da casa que a gente gravou para gravar as cenas que eu mordo a mina. Então depois disso fechou as gravações e foi para a parte de pós-produção. O curta ganhou um filtro muito azulado, muito frio, que foi muita referência a Crepúsculo, porque o primeiro Crepúsculo ele tem todo aquele filtro meio azul, meio esverdeado. Tem uma cena também que a mina abre os olhos dela tá igual a Bella em Amanhecer Parte 1. Foi muito bacana, foi uma experiência muito interessante, eu gostei muito. Tenho aqui para mostrar para vocês um pôster, porque a gente, depois na faculdade, a gente tirou uma foto para montar esse pôster. Eu detesto esse pôster. Eu vou até contar como que eu tenho esse pôster, porque eu acho que eu sou a única pessoa do elenco que tem esse pôster. Olha o tamanho da bochecha deste ser humano. Olha só. Então aqui tínhamos Mortiça, o irmão da Wednesday, que eu não sei o nome. Wednesday, Mina, Jonathan Harper. Eu vou ver se eu fico em pé, porque aí vai melhorar pra ver. Aqui. Eu vou explicar agora como que eu tenho esse pôster. Eu tô muito feio nesse pôster. Não que eu não seja feio, mas assim, eu tô deplorável. Eu tinha uma conhecida que ela fazia estágio na minha faculdade na parte da tarde. E esse pôster foi pro mural no corredor da faculdade. Ela passou, tirou uma foto. Falou assim, olha que bacana, você aqui. Que legal, não sabia que você estava fazendo isso. Quando eu vi aquilo e ela me falou onde estava aquele pôster, eu só olhei para a tela do celular e os meus dedos digitaram automaticamente. Arranca isso pra mim. Ela riu, mas acabou tirando. Na época a gente era muito amigo. Ela pegou o pôster, escondeu nas coisas dela e me deu, assim. Mas ela falou que era super bobiça, que o pôster não tava ruim. Realmente, a edição do pôster não tá ruim, o problema sou eu. Entendeu? O problema sou eu, se não tivesse eu no pôster. E o Drácula foi o personagem mais legal que eu interpretei. E eu tenho uma coisa comigo, que todo mundo que me chama pra fazer personagem, me chama pra fazer vilão. De todos os personagens que eu já fiz, 2 não eram vilões. Eu já interpretei psicopata, vampiro psicopata, abusador, marido adúltero. Cara, eu já interpretei tudo que é ruim que você imaginar, eu já interpretei. Só 2 vezes que eu me salvei que eu interpretei um professor que era alívio cômico e a outra vez que eu interpretei um psicólogo que salvava pessoas. Mas fora isso, todo mundo me chama pra fazer vilão. Ah, eu interpretei também o gato da Alice, que a gente pode ver que é um anti-herói ali, ele não é tão bom, mas também não é ruim, então ficou ali no meio termo. Mas assim, se você for me chamar pra interpretar alguma coisa, me chama pra fazer mocinho. Eu cansei de fazer vilão, eu não tenho cara de vilão. Mesmo tendo comentários em foto no meu Instagram que eu tenho cara de vilão, que todo mundo gosta de odiar. Mas é isso, eu acho que se eu deixei alguma coisa faltando pra falar, vocês podem me perguntar que eu respondo. E eu queria muito ter feito esse vídeo, ele não tem nada de informativo, assim, foi só uma experiência da minha vida que eu queria dividir com vocês. E sobre o outro vídeo do personagem que eu interpretei, que eu falei que foi super pesado, talvez seja um vídeo pra eu fazer mais pra frente. Porque ele tem mais coisas que eu tenho que explicar, ele tem coisas que talvez
o YouTube restrinja a idade pelas coisas que eu vou falar nele, pelas coisas que eu vou mostrar. Mas assim, foi super bacana interpretar o Drácula, foi uma experiência incrível, assim, foi o primeiro personagem que eu realmente me dediquei e falei assim, preciso estudar esse personagem, vou interpretar esse personagem. A minha mãe não gostou muito, porque a minha mãe não gosta dessas coisas, ela diz que traz energia. Assim que eu saí do cemitério, me fala assim, abraça uma árvore pra deixar toda a energia que você tá com ela do cemitério na árvore. Mas assim, foi muito bacana. Eu acho que se eu tivesse experiência. Eles estavam cogitando fazer uma continuação, porque o curta termina com uma deixa pra fazer a continuação. Mas não rolou. Se algum dia rolar, me chamem. Mas não esperem eu ficar muito velho, porque o Drácula não envelhece, né? Então, se passar muito tempo, não vai dar pra fazer o Drácula. Esqueci de mencionar uma coisa muito, muito, muito importante. Esse curta-metragem, ele participou de uma amostra de cinema da minha cidade aqui, divulgado pela faculdade. Teve inscrições de pessoas do país todo. E esse curta ganhou como melhor curta amador de terror. Eu não vi nem a cor do troféu, porque além dele ser transparente, ele ficou com um diretor e roteirista, mas eu fiquei com Drácula, que pra mim é o que mais importa. Então eu vou terminar esse vídeo antes que a tempestade que tenha pra cair caia. Até a próxima vez que tiver vídeo nesse canal, porque vocês conhecem meu canal, não tem vídeo sempre. Mas quando me dá na cabeça, eu venho aqui e gravo pra vocês. Um beijo na bunda e até segunda.